Olá a todos e todas. Sejam bem-vindos, portanto, a mais uma sessão, a mais um vídeo. O vídeo no canal Felipe Mate. Antes de mais nada, eu gostaria de sugeri-lo ou sugeri-la para que ativasse o sino de notificações para que não perca os próximos vídeos que em breve irão aqui perfilar. Mais um dia hoje iremos falar dos procedimentos para podermos ter acesso ao ensino superior fora do país, não é? Mas num primeiro momento eu gostaria de falar sobretudo de como é que isto acontece quando se trata daqui do lado sul-africano, porque não só das universidades existem na África do Sul, como também existem aqui em África, não é? E temos a África do Sul como uma das referências, sobretudo para o ensino superior aqui em África, não é? Se vocês forem a consultar, sobretudo, o ranking internacional, o ranking, sobretudo, africano, das universidades africanas, das melhores universidades africanas, vocês vão perceber que a África do Sul apresenta sempre no top 3 universidades, não é? Evidentemente, não é? Estou a falar sobretudo da UCT, que é a University of Cape Town, como também estou a falar da Stellenbosch, não é? Que é uma das universidades de referência aqui em África, não é? Então essas são algumas das universidades que constam lá no top 3. E também aparece a Universidade a WITS, não é? Como uma das grandes referências, não é? Então é delas que vamos falar hoje, não é? Então as pessoas podem escolher qualquer uma das opções, evidentemente, mas antes de mais nada é importante que cada ou a pessoa interessada, no caso vertente, ela possa proceder à mudança, não é? Porque a África do Sul tem uma entidade responsável pela mudança, conversão, não é? Conversão ou mecanismo ou mecanismo de ou mecanismo de como é que se chama isto aqui? Tem o SACA, que é South Africa Qualification, mais alguma coisa assim, que não me lembro neste momento. Mas temos o SACA, é preciso passar pelo SACA. O SACA é o organismo sul-africano responsável, é o organismo sul-africano que é responsável pela mudança ou conversão ou equivalência, portanto, do nosso sistema para o sistema sul-africano. Não só do nosso para lá, mas também tem os outros sistemas de ensino que são diferentes. Por exemplo, a nossa qualificação, quando nós estamos, as nossas notas variam de 0 a 20, não é? Do lado sul-africano variam, portanto, de 0 a 100%, não é? Então eles usam um outro mecanismo, um outro sistema, não é? Que tem a ver com a percentagem. Então é importante que nós possamos ter em conta isso. Então é preciso submeter o certificado a essa entidade para que possa para que essa entidade possa, na verdade, ajudar a converter e, claro, paga-se algum valor que está acima de 100 rands. Então isto é importante quando nós queremos quando nós queremos submeter, portanto, quando nós queremos concorrer a uma instituição do ensino superior, sobretudo na África do Sul. Então isto é uma coisa que é preciso tomar em consideração. Para tal, é preciso que as pessoas estejam familiarizadas com o envio de documentos importantes quanto esses, como é o caso do DHL, que é uma entidade que também pode ajudar no envio dos documentos, sobretudo quando nós queremos enviar para a embaixada e pronto. Disso iremos falar noutra ocasião, mas é importante que as pessoas comecem a se familiarizar com isso. Não é caro, não é? Em princípio, da última vez que eu enviei documentos de Moçambique para lá, acho que paguei perto de 2.500, não é? Então é um valor que é possível usar para poder enviar e receber documentos para que sejam convertidos. Então tem que agregar o valor referente, portanto, à conversão
e depois tende a agregar também o valor referente ao envio, não é? Do documento, envio e recepção do documento. Então, este é o primeiro passo. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é que nós, moçambicanos, nós somos, usamos mais o número de telemóvel do que necessariamente os e-mails. A partir desta fase é importante que as pessoas comecem a se familiarizar com o envio ou comecem a se familiarizar com a consulta constante, portanto, dos e-mails. Nós temos de passar a ter este hábito de consultar os e-mails. A consulta dos e-mails permite que nós não percamos alguns deadlines, portanto, alguns prazos que sejam relevantes neste mesmo processo. Então é importante que nós, as pessoas, prestemos atenção, portanto, a isso, sobretudo os candidatos. Outro requisito, mas esse que já é geral, tem a ver com a língua inglesa, não é? Com a língua inglesa. A África do Sul usa a língua inglesa como mecanismo de transmissão de conhecimentos ou do sistema de educação. Então é preciso que as pessoas possam se preparar para a língua inglesa. Estamos a recapitular, portanto, aquilo que nós vimos no outro episódio, ou no episódio anterior. Então, quais são os requisitos, não é? Para poder fazer o exame de língua inglesa? Como é que as pessoas podem se preparar? Muita gente tem me consultado, tem me perguntado o que é que nós podemos fazer, o que é que eu posso fazer para poder me preparar para fazer o exame de inglês, né? O TOEFL ou o IELTS. Bom, não há nenhuma fórmula mágica, a preparação é a mesma, né? O mecanismo de preparação é o mesmo. O importante neste momento que eu posso salientar tem a ver com algumas das formas que usei para poder ter uma nota aceitável para admitir a uma instituição de ensino superior fora do país. Eu fui à janela do YouTube, né? Evidentemente que eu já tinha bases para poder me comunicar, ouvir, ler e interpretar os dados e falar, né? E falar, né? Que são as 4 habilidades necessárias para poder, que são avaliadas, portanto, neste processo. Então eu consultei ao YouTube, né? O YouTube sugeriu-me alguns canais que me ajudaram muito, né? Temos, por exemplo, English, né? O primeiro canal, as primeiras páginas do YouTube que nós podemos consultar são o English with Lucy, né? English with Lucy. Esta é uma jovem britânica que acabou, que é uma youtuber, que ajuda, na verdade, as pessoas a se prepararem para poderem ter a desmistificar, na verdade, e criar alguma familiarização em relação a algumas terminologias que podem ser úteis no processo de preparação. Para além do canal English with Lucy, nós podemos ter English with Emma. Emma, se não me engano, ela é canadiana, que tem, na verdade, Emma Watson, se não me engano, né? Emma Watson, ela tem ajudado muita gente também, tem um canal do YouTube que ajuda as pessoas a se prepararem para poder entrar, portanto, ou fazerem melhor o exame de admissão, né? Outra página também que é importante tem a ver com English with Patricia, não é? English with Patricia. Então, se nós entrarmos na página do YouTube, vamos encontrar o English with Patricia, que é importante, que nós podemos consultar e pode nos ajudar, na verdade, a nos prepararmos. Não estou a dizer aqui que não existem outras formas, não é? Não estou a dar uma panaceia para a resolução desta questão, não é necessariamente isso. O que eu estou a fazer é dar sugestão, não é? Usando algumas referências minhas que usei também para poder admitir, não é? Existem, evidentemente, outras formas de se preparar para poder admitir a este exame. Então, pode seguir estas mesmas formas para poder admitir, não é? Outra questão que nós podemos ter em consideração tem a ver com aliás, as formas que eu sugeri há pouco tempo, elas ajudam, evidentemente, habilitam, portanto, o ouvido a ouvir, não é? Descodifica, facilita, portanto, a cabeça a entender, lapida a nossa habilidade de audição, de compreensão, flexibilidade neste aspecto. Mas também tem outras componentes, como eu já tinha feito menção, que são 4 componentes. Portanto, listening,
o writing, o reading e o speaking, não é? Então é preciso habilitar as outras partes. Então, o que nós podemos fazer? Existem vários livros, existem várias revistas que nós podemos usar para nós podermos capacitar ou melhorar a nossa capacidade de leitura. Mas lá não se avalia só a leitura, avalia-se sobretudo a capacidade de interpretação e compreensão do texto, não é? Quando fala-se do reading, do reading sobretudo reading sobretudo reading e writing. Não, melhor eu falar apenas do reading. Aqui se está a focar exclusivamente na forma de como nós compreendemos, portanto, os textos, não é? O conteúdo que está lá. É preciso prestar atenção que o conteúdo que está escrito, sobretudo nos exames, é conteúdo científico. Você será avaliado não necessariamente na sua área de formação, mas em termos científicos, porque terá de fazer um exame acadêmico. Aliás, esse é um outro pormenor que eu devia ter feito menção logo no princípio, que existem dois tipos de exames principais. O exame em inglês regular, não é? O inglês normal, para quem quer apenas viver num país de expressão inglesa, e também o exame acadêmico, não é? E nós vamos fazer o exame acadêmico. Então, nós temos de prestar atenção, portanto, ao exame acadêmico. Então, o exame acadêmico é um exame fundamental que vai nos ajudar, na verdade, a podermos admitir. Eu não sei. Os preços variam, os preços desses exames avaliam, sobretudo, variam, não é? Não são estáticos. Eles podem... No princípio, eu me lembro que paguei, acho que foram 7.000 meticais por hora, acho que há alguns anos, no ano passado, neste ano, quando eu consultei, se não no ano passado, quando consultei, ou quando paguei, estava por aí entre 15 e 17.000 meticais, não é? É um valor que compensa. Mais tarde, depois vocês vão perceber, não é? Nada melhor do que apostar na educação. A educação é fundamental, não é? Então, é importante que as pessoas se preparem ainda a tempo, não é? Este é um requisito fundamental. É preciso prestar atenção ao tempo, não é? Se você quiser admitir, se você quiser se preparar para entrar numa instituição de ensino superior, é preciso ter uma planificação muito aprimorada, não é? O que significa que é importante que você se prepare, não é? O estudante ou o concorrente se prepare para poder fazê-lo. Eu iria sugerir que tudo isto seja feito com um ano de antecedência. O exame de inglês que é feito oferecido por essas instituições tem validade, não é? Vale no mínimo 2 anos. Então, é preciso fazer o exame quando já tiver, dependendo das instituições, quando tiver já a solicitação da instituição. Se a instituição solicitar, então aí nós já podemos começar a preparar começar a realizar, portanto, este mesmo exame. Não significando que a preparação terá de começar exatamente neste momento. Então, a preparação começa antes, mas a submissão documental, a submissão e o exercício deste mesmo exame deve ser feito. E sugiro que seja feito este exercício, né, exatamente num período próximo à submissão dos documentos. Estes exames são feitos na British Council, mas são corrigidos na Inglaterra, sobretudo, né? Estou a falar apenas do IELTS. O TOEFL é computer-based, então, e é corrigido também nos Estados Unidos. Não é? Então, o nosso exame que é feito, portanto, em todo o mundo. Existe um centro que faz a correção, não é? Sobretudo na Inglaterra. Não é? Então, é preciso prestar atenção a isso. Como praticar para estas componentes? O que é necessário para praticar? Né? O que é necessário? Quais são os requisitos que nós temos de usar para podermos praticar? Né? O que eu iria sugerir é que, para além daquelas variáveis que eu fiz menção, a leitura dos artigos, a leitura dos textos, a leitura dos jornais, a leitura dos jornais eletrônicos, sobretudo, né? Eletrônicos, desportivos, a variedade de assuntos, né? Porque é preciso ter uma leituras transversais que possam permitir, não é, que
o estudante ou o concorrente tenha a capacidade de entender de variados assuntos, porque não sabe o que vai lhe calhar no dia do exame. Né? Então é preciso ter este cross-cutting knowledge que vai lhe permitir, na verdade, fazer o exame o exame de inglês. Né? Então eu, só para elucidar um pouco, né? Ao dar alguns exemplos de mim, eu usava para lapidar a minha audição e pronto. Eu usava, por exemplo, Trevor Noah, não é, que é um humorista sul-africano baseado nos Estados Unidos neste momento, que tem ele é muito rápido, fala muito rápido, mas tem uma dicção mais próxima ao que eu gostaria, ao que eu, quer dizer, que permite que eu consiga ouvir melhor e que pode permitir que muitos de nós possamos entender, ou o estudante possa entender. Para além do Trevor Noah, existem outros humoristas que me permitiram, não é? Lapidar, portanto, esta minha capacidade. O Kevin Hart também me permitiu preparar-me, embora os conteúdos não tenham muito a ver com a área de concurso. O mais importante é você estar em condições de concorrer ou ouvir, ler e escrever. Não é? É importante ter alguém com quem se comunique habitualmente em língua inglesa para poder praticar, não é, com esta pessoa. Pode ser uma comunicação escrita, como também pode ser uma comunicação oral. Encontre sempre um parceiro ou pessoas de diferentes pontos do mundo que falem a língua inglesa para poder se comunicar com elas, tanto de forma escrita, assim como de forma oral, para poder aprimorar, portanto, a sua capacidade de fala, não é? E de redação. É importante perceber que na redação, redação, estou a falar da escrita, não é? O writing, eles irão avaliar, na verdade, a sua capacidade de formulação das frases, a complexidade das frases, a complexidade das frases, a gramática, não é? A gramática e a forma de como você conduz a linha de pensamento, a cadência, portanto, da sua formulação. Então, isto é que é importante quando nós estamos a fazer esta preparação. Em Moçambique existe, só para terminar, em Moçambique temos a vantagem de termos acesso à LM Radio, não é? Que pode nos ajudar a pode-nos ajudar a ouvirmos, a lapidarmos a nossa capacidade de audição, como para além da LM Radio temos a BBC Africa, não é? A BBC Africa, ou BBC News, que nos ajuda, na verdade, a podermos lapidar. É importante variar entre rádio e televisão, mas dê maior tempo para si de preparação aos mecanismos audiovisuais. Eu usei também os podcasts em inglês, que estão disponíveis por aí, é só procurar e vocês vão encontrar, portanto, estes podcasts. Então, por hoje é tudo. Muito obrigado. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para poder receber mais vídeos. Muito obrigado e boa sorte.